João, no capítulo 5, o texto diz assim, a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, algumas versões falam 5 pavilhões. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava e movimentava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu então o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e tomando o leito, a sua cama, ele começou a andar. Aquele dia era sábado. Fecha os teus olhos comigo. Senhor, nós nos colocamos diante dessa palavra, Pai. Que o Senhor ministre em nossos corações. Traga, Senhor, a revelação daquilo que já está aqui dito, para que possamos, a partir dessa palavra, Senhor, usufruir, experimentar o sobrenatural. Declaramos, Pai, essa palavra viva em nossos corações, que ela mude os nossos conceitos, pensamentos e posturas, em nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Então aqui fala de mais um dos vários milagres que Jesus operou, em especial a vida de um homem que há 38 anos estava enfermo. E naquela região, dentro daquela cultura, eles acreditavam que aquele local, um tanque de Betesda, quando as águas eram movimentadas por um anjo, quem descia naquelas águas era curado de todo e qualquer tipo de enfermidade. Então era um lugar onde todos os enfermos se ajuntavam, e ali eles alimentavam essa expectativa, essa fé naquilo que a qualquer momento podia acontecer. E lá naquele lugar estava um homem que há 38 anos carregava no seu corpo esse flagelo, essa enfermidade. Acamado numa maca, não tinha quem o colocasse lá no lugar. Ele por si mesmo, sozinho, não conseguia. Mas deixa eu dizer para você, irmão, que para que o Senhor faça em nós aquilo que sabemos que não podemos fazer, nós precisamos tomar algumas atitudes. Para que o Senhor toque em nós e modifique em nós aquilo que nós não podemos modificar, é necessário que a gente tome algumas atitudes, tenha algumas posturas. E nesse texto eu consigo entender algumas coisas que são necessárias para que a gente, eu e você, experimente o poder de Deus em nós. Amém, irmãos? A primeira lição que eu aprendo aqui com esse milagre é que nós temos que ter a consciência de que para certas coisas acontecerem nas nossas vidas, nós precisamos estar no lugar certo. No lugar certo. Diga: eu preciso. Ah, mas diga com vontade, irmão. Diga assim: eu preciso estar no lugar certo. Deixa eu te perguntar aqui, para um homem aleijado, paralítico, naquela época em Jerusalém, quais eram os lugares que um homem naquela condição poderia estar? Em casa.
numa cama, na rua, à beira do caminho, pedindo esmolas, porque essa era a única condição de sobrevivência para quem carregava esse tipo de enfermidade. Ele vivia separado da sociedade, num lugar específico. Ele não podia participar daquilo que os outros participavam, porque ele era um deficiente, aleijado. Talvez eu diria para você que o último lugar que este homem poderia estar era diante de uma aglomeração de pessoas que estavam lá para que algo sobrenatural acontecesse. Ele tinha todos os motivos que ele precisava ter para dizer assim: cara, não é 38 dias, é 38 anos que eu carrego essa enfermidade. Sabe, não dá mais, não faz mais sentido eu querer continuar. Eu mesmo já não acredito mais. Era esse o repertório que aquele homem tinha. Quando o Senhor Jesus pergunta: você quer ser curado? Senhor, não adianta, não tenho quem me coloque lá. Todas as vezes que eu penso em ir, o outro vai logo em seguida, e já faz tanto tempo. Tem muita gente que vive nessa condição, irmão, achando que a situação em que está vivendo, porque já passou algum tempo, não tem mais perspectiva de sair desse lugar, não tem mais perspectiva de mudança, de transformação, não consegue mais enxergar a solução, a luz no fim do túnel. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não, é uma mentira que o inimigo falou dentro de você. O Senhor tem vida para você. O Senhor tem projetos elevados com você. O Senhor tem planos e propósitos com a sua vida. Mas pastor, é difícil. O pastor está falando porque não sabe, não conhece a minha realidade. E ninguém falou que seria fácil. A questão aqui não é de dificuldade ou facilidade. A questão clara e óbvia é que tudo que nós vivemos aponta para um propósito eterno, que está relacionado com o céu, com a vontade de Deus. Desde o momento que você entregou a sua vida para Cristo, ela já não é mais sua, é do Senhor, é Ele quem conduz você. E tudo que você passa, vive e experimenta, por mais difícil que seja, há um propósito de Deus nisso. Eu posso ouvir um amém aqui? Sabe, me ajuda, irmão. É isso que nós precisamos entender, que para que o Senhor faça um milagre em nós, nós precisamos estar no lugar certo. E a pergunta que eu te faço agora é: que lugar é esse? É na presença do Senhor. Não há outro lugar, irmão. Não há outro lugar. Não há outro lugar que eu possa estar que não seja na presença dEle. Para que Ele faça, eu não posso estar diante de outro, ou em outro lugar, que não seja diante do Senhor, rendido diante dEle, aos pés dEle. As circunstâncias muitas vezes querem tirar isso de nós, essa possibilidade, porque não é palpável, não é material, as nossas mãos não tocam, é pela fé, é por aquilo que eu creio, é a fé que me coloca nessa condição de certeza, que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor, Ele está ali comigo. E naquela condição, Ele está construindo algo que é muito grande. O Senhor te trouxe aqui para ouvir isso, meu irmão, nessa noite. Você precisa estar no lugar certo.
Será que os lugares em que você tem estado, o Senhor está ali? Será que os lugares que você tem colocado o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos, você tem investido o seu tempo, o seu recurso, será que o Senhor Ele está ali? Esse é uma boa pergunta que você pode fazer para você mesmo hoje. Se eu preciso que o Senhor faça algo em mim, eu preciso estar no lugar certo, porque a qualquer momento o Senhor Ele pode se manifestar. E não importa o tempo, porque para nós tempo é tempo. É o tempo que demora, é o tempo que passa muito rápido. Para nós a questão de tempo é tempo, mas para Deus a questão de tempo é tratamento. É tratamento. Aquilo que para você demora é Deus tratando você. E aquilo que para você acontece muito rápido é Deus tratando você. Porque tudo está no controle dele, continua no controle dele. Amém, irmãos? Ele estava lá junto ao tanque. Podia estar em qualquer outro lugar naquele tempo, mas ele estava lá junto ao tanque, porque era lá que ele sabia que as pessoas enfermas iam para esperar que o anjo agitasse a água. A esperança dele estava naquele lugar para que o milagre acontecesse. Então, irmão, se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, não fique acomodado na condição em que você está. Não fique parado, esperando. Se mova, se mexa. Manifeste, externe aquilo que está em você, a certeza que você carrega. Faça isso aparecer através das tuas atitudes, das tuas ações. Tem coisas que você sabe que já fugiu do campo da tua inteligência, do teu recurso, você não pode mais fazer. É necessário uma intervenção divina, é só Deus que pode mudar isso. E você continua acomodado ainda na tua ótica limitada, humana e carnal. Mas para que algo espiritual aconteça, você precisa ter uma atitude espiritual. Para que o milagre se manifeste, a tua atitude precisa ser espiritual. Amém, meu irmão? Talvez seja tempo de você orar mais. Eu não digo de orar mais em questão de aumentar o tempo da sua oração. Talvez a intensidade daquilo que você tem falado diante de Deus. Talvez crer na oração que você tem feito. Amém, meu irmão? É tempo de sair do comodismo, mesmo diante das circunstâncias, ir ao encontro do milagre. Pelo menos ir aonde você acredita que milagres aconteçam. Mas não fique parado na condição em que você está. Se movimente em direção àquilo que você crê. Faça valer aquilo que você carrega. Olha para o irmão do lado e diz: irmão, se mexe, irmão. Se mexe. Quando eu estava lendo a respeito desse texto, eu me lembrei lá de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala do cego Bartimeu que vivia mendigando. Era a única possibilidade de sobrevivência era essa. Um cego deficiente visual sobreviver era mendigando, ou se alguém o cuidasse dele. Mas ele mendigava à beira do caminho lá de Jericó. E quando Bartimeu ele soube que Jesus estava passando pelo caminho de Jericó, a primeira atitude daquele homem foi se colocar no lugar certo.
era estratégico ele estar ali no caminho de Jericó, porque ele sabia que Jesus iria passar e já tinha ouvido algumas coisas a respeito de Jesus. Ele não ficou na condição em que ele estava, mesmo com a deficiência que carregava. Ele pensou consigo mesmo, ele disse assim: eu preciso sair desse lugar e ir para onde Jesus vai passar. Porque há quanto tempo eu já estou aqui e continuo na mesma situação, mas eu ouvi a respeito desse Jesus aí. Eu vou me colocar de forma estratégica no caminho de Jericó, porque ele vai passar por ali, e quando ele passar vai acontecer alguma coisa. Às vezes a gente vem para o culto, irmão, para cumprir um protocolo, sabe? Quem sabe essa é uma noite que você precisa se colocar diante do Senhor como esse cego à beira do caminho. Porque, irmão, quando ele soube que o Senhor estava se aproximando, ele começou a gritar: Mestre, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu sei que tem um grito trancado aí dentro de você, e você está doido para soltar isso, mas você segura isso, chega a doer aqui, ó, sabe? Porque você fica tímido, você deixa de externar e exercitar a sua fé, porque você está com receio do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Irmão, eu sempre falo isso e você sempre vai ouvir eu falar: os outros não podem fazer na sua vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Então, independente do que os outros vão achar ou pensar a teu respeito, a tua fé não está neles, está no Senhor Jesus. Então, por favor, manifeste isso. Não contenha, não limite aquilo que queima dentro de você. Não limite, não esconda. Amém, irmão? Você precisa fazer isso. O Senhor, Ele deseja que você mostre para Ele. Mas pastor, para que Ele deseja? Se Ele sabe de tudo. Ele já sabe de tudo, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades. Para que a gente precisa falar? Porque quando você fala e Ele faz, você sabe que foi Ele que fez. Quando você não fala e Ele faz, você acha que o mérito é seu. Você foi capaz de fazer. A nossa humanidade faz isso. Por isso Ele espera a gente pedir. E a palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Há uma necessidade de sairmos da condição em que estamos. Posso ouvir um amém, irmão, aí? Então, Bartimeu, ele já sabia quem era Jesus, que o Senhor era poderoso o suficiente para curar ele. Jesus estava na cidade, ia passar por aquele caminho. Então ele tomou todas as providências para estar exatamente de forma estratégica no lugar que ele iria passar. Era de extrema importância que ele estivesse naquele lugar, no lugar certo. Para que o milagre se manifeste, eu preciso estar no lugar certo. O meu coração precisa estar no Senhor. Eu preciso estar diante do Senhor. Não há outro que possa fazer aquilo que só Ele é capaz de fazer. Aleluia. Amém, irmão? Existe algo na sua vida que você precisa que o Senhor faça, um milagre que você precisa que se estabeleça, que se torne real na sua vida. Então, para que isso aconteça, você precisa estar no lugar certo. A segunda coisa que eu entendo aqui nesse texto é que não basta só eu estar no lugar certo, mas saber esperar o tempo certo. Tudo vem ao seu tempo. Amém, irmãos?
Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem um prazo que foi já estabelecido pelo Senhor. Quando eu falo em tempo, o tempo Deus usa como uma maneira de nos aperfeiçoar, de tratar o nosso coração, de ativar a nossa perseverança, de nos atrair para a presença dEle. Tem coisas que o Senhor sabe que se Ele te der agora, é capaz de você não entender nada, e isso que você tanto desejava, se for dado a você fora do tempo de Deus, pode destruir você. Eu lembro quando eu era menino, adolescente, não faz muito tempo, né? Eu falava para o pai assim: ô pai, deixa eu dar uma volta de carro, pai. Ele disse: você não tem idade para isso. Eu disse: mas eu sei, mas eu não falei que você não sabe. Eu falei que você não tem idade, você não tem carteira de motorista. Você não pode andar. Mas pai, os meus amigos, todos eles andam, os pais deles deixam. Eu disse: não, mas você não vai andar. Eu disse: mas pai, ele disse: não, e deu, e não, e não. Não é porque você não tem capacidade de dirigir, é porque não é o tempo apropriado para isso. Aí ele ia dormir de tarde, final de semana, eu ia lá assim: mãe, deixa eu dar uma voltinha no carro do pai. A gente sempre quer dar um jeitinho, né, irmão? A gente sempre tenta fazer uma manobra para as coisas acontecerem do nosso jeito, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente faz isso. Tem uns que dizem assim, o jeitinho brasileiro, não é para ser, mas a gente quer dar um jeito para ser, e a gente faz e força as coisas, e ali na frente, por mais bonito que pareça, a gente sofre as consequências do erro, de sair fora do tempo de Deus. E a mãe me dava a chave do carro, e ela dizia: vai rapidinho antes que teu pai acorde. Eu disse: tá bom, mãe. E eu peguei o carro do pai e fui dar uma volta. E eu sei que eu fui na casa do meu amigo, era o tempo do toca-fita, né? Não faz muito tempo, né? Colocava lá Engenheiros do Havaí, né? E aí estacionava na frente da casa do amigo, conversava um pouco, e aí voltava, né? E nessa volta, irmão, eu fui manobrar o carro na rua, e eu não percebi que tinha um poste atrás. E aí eu dei uma encostadinha, né? Não quebrou o poste, mas o carro quebrou. Quebrou o para-choque, irmão, botou para dentro um pedaço do porta-mala. Ai! E agora, irmão? Assume a consequência de ter desobedecido e ter feito algo fora do tempo. Há um tempo estabelecido. A nossa vida com Deus é assim. Ele é o dono do tempo, Ele sabe todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Amém, irmão? Entenda isso. Há necessidade no nosso coração e desejo que muitas coisas aconteçam, e vão acontecer para honra e glória do nome dEle, mas é no tempo dEle. Amém? Não é no seu. E não tenha pressa que isso aconteça, apenas se submeta neste lugar de dependência. Entendendo isso: Senhor, eu quero esperar o teu tempo. Senhor, eu me submeto ao teu tempo. Senhor, eu não quero sair deste lugar, porque no teu tempo tudo vai acontecer. Tem crente aqui? Não. Eu sei que eu cheguei em casa com o carro, irmão, estacionei de ré, né? Na garagem lá atrás de casa, deixei de frente assim. E aí quando o pai acordou, ele olhou o carro. Ele disse: mas eu não deixei o carro assim? E ninguém falou nada, né? Ninguém sabia, era só eu e Deus. Mas chegou uma hora que ele foi dar uma volta atrás do carro, mexer no porta-mala, e eu já sabia que ia dar problema, né? E deu. Não foi muito bom de resolver aquilo, mas tantas coisas a gente passa na vida, irmão, que não tinha necessidade de a gente viver, de experimentar tantas desgraças que às vezes a gente experimenta sem necessidade, e não era a vontade absoluta de Deus, mas é a vontade permissiva de Deus.
Ele permitiu aquilo para que você aprendesse que há um tempo estabelecido por Ele. E que se você não obedecer esse tempo, você vai sofrer as consequências de não ter obedecido. Amém, irmão? Esperar o tempo certo. Tudo vem no tempo de Deus. Quem sabe esse seu milagre não aconteceu, não chegou ainda, porque Deus está tratando alguma coisa com você. Seja ele qual for, na área da saúde, conjugal, financeira, profissional, espiritual, Deus está tratando algo com você. Quanto tempo aquele homem estava lá, irmão? Há quanto tempo aquele homem esperava que algo acontecesse na vida dele? Há 38 anos ele estava esperado, deitado numa cama. 38 anos, não são 38 dias, não são 38 minutos, são 38 anos. Deus estava tratando algo com aquele homem. Quantas vezes nós ficamos angustiados porque alguma coisa demorou para acontecer, apenas algumas semanas, porque não foi no tempo que a gente queria. Talvez você já tenha ido no lugar certo, em busca de algo que só o Senhor podia fazer, e você foi uma vez, você foi 2 vezes, você foi algumas vezes e você desistiu. Você não perseverou, você não deu continuidade. E talvez foi justamente naquele dia que você parou e desistiu, que os céus estavam apontados para fazer algo na sua vida. Há um tempo de Deus. E quem sabe, o tempo de Deus para você hoje. Tem 2 crentes aqui sentados, né? Quem sabe o tempo de Deus para você hoje? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. José ele teve sonhos de Deus quando ele ainda era jovem, mas só no tempo de Deus que os sonhos se cumpriram. Davi foi ungido na casa do seu pai Jessé, quando criança, mas só com 40 anos, no tempo de Deus, que ele se tornou rei de Israel. Há um tempo de Deus estabelecido, não fuja desse lugar, não tente abreviar e facilitar algumas coisas, se submeta ao tempo de Deus, esteja no lugar certo e disposto a esperar aquilo que Deus já revelou para você que irá fazer. Deus tem um plano com a sua vida, Deus tem um propósito com você, Deus vai fazer, Ele não se esqueceu, Ele não se esquece, irmão, quem se esquece somos nós. O Senhor, Ele não se esquece. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tudo o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele vai cumprir. Mas pastor, já faz 1 ano, irmão, 38 anos, carregando uma enfermidade. Agora olha que interessante. Além de eu entender o lugar certo, o tempo certo, eu preciso falar com uma pessoa, uma pessoa certa. A pessoa, só o Senhor pode fazer, irmão. 38 anos, provavelmente aquele homem, ele berrava: me ajuda aqui, ei, eu preciso aqui, eu não consigo. Irmãos, ele já não tinha mais esperança, e todos que olhavam para ele diziam: coitado, vai viver assim a vida inteira, porque eu vou lá atrás do que eu quero para mim, vou deixar eu de ir para as águas quando se movimenta para levar ele. Mas quando Jesus passa por lá, as coisas são diferentes, irmãos. Quando você busca a pessoa certa, a pessoa de Jesus, quando você coloca o seu coração diante daquele que pode mudar a sua realidade, espera, irmão, tudo vai ser diferente. Daqui para frente, Ele pode fazer, Ele pode mudar. Não desiste, irmão.
Não retroceda. Amém? Continue, persevere. Não, mas me falaram que vai vir o cara que revela o CPF. Eu vou lá naquela outra igreja. Não é o lugar, irmão. O lugar certo não é a igreja certa. É a presença de Deus. Amém? É a presença do Senhor, é estar diante dEle, esperando o tempo dEle e ouvindo Ele. Você quer ser curado? Foi essa pergunta que Jesus fez. Mas Senhor, milagre é lá no tanque. A fé daquele homem estava naquela condição lá, no tanque, que as águas eram movimentadas. 38 anos ele carregava uma enfermidade. Eu não sei há quanto tempo ele estava diante do tanque, mas não era pouco tempo. E quando o Senhor Jesus se apresenta ali, diante daquela situação, perguntando se ele desejava sair daquela condição, ele então quer justificar o fato de ainda não ter sido curado, dizendo: eu não tenho quem me coloque lá. Jesus diz assim: não é o tanque, não são essas coisas, sou eu. Não é o lugar, só o ambiente. Este lugar sou eu, este ambiente sou eu, é a minha presença. Amém, meu irmão? O milagre que você está disposto, deseja, necessita receber, ele não está num ambiente, num lugar construído por mãos de homens. Está no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, se você estiver com teu coração diante dele, a qualquer momento isso pode acontecer. Deseje isso, creia nisso. Um milagre ele pode acontecer quando você estiver dentro do seu carro, na fila do supermercado. Você crê nisso, irmão? No teu ambiente de trabalho, Deus ele pode manifestar um milagre. A qualquer momento. A qualquer momento, aquele que vive com o Senhor, a qualquer momento é momento certo de Deus fazer. Porque nada foge do tempo de Deus. Essa é uma noite bem propícia para que algo aconteça. O Senhor te trouxe para este lugar. Ele deseja fazer algo em você. Amém? Você está na presença do Senhor. Este é o lugar certo. Nós vivemos dentro de um tempo que é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Não é o Cronos, o tempo cronológico, o meu tempo, o seu tempo. É o tempo de Deus. Este é um tempo que você está vivendo diante do Senhor. E você está diante dele, não diante de um homem. Nós estamos diante dele, do Senhor. Se você, irmão, nessa noite desejar que algo aconteça, o Senhor pode mexer em algumas coisas dentro de você. Você crê nisso? Amém, irmãos? Deus pode fazer algo. O Senhor, Ele pode fazer você sair deste lugar bem diferente do jeito que você chegou. Mas você precisa crer nisso. Não exponha o teu coração para qualquer pessoa. Coloque ele diante do Senhor. Mas eu preciso desabafar com alguém, eu preciso me abrir com alguém. Então, por favor, faça isso com alguém que tem uma vida com Deus. Não faça com qualquer pessoa. Alguém que aponte Jesus. Nós temos a facilidade de ir para as redes sociais, né, irmão? E colocar coisas que a gente não deve, sabe? A gente coloca até assim, ó, se sentindo triste, se sentindo... Não vai mudar nada, irmão. A única coisa que vai mudar é que vai ter mais gente que vai saber da tua frustração. Gente que não vai poder fazer nada por você. Fala para o Senhor Jesus. Coloca na rede social do céu. Deixa eu publicar lá no coração do Senhor essa postagem.
Ele pode fazer. E Ele está desejando fazer algumas coisas nessa noite. Eu queria unir a nossa fé, para que juntos a gente possa experimentar o mover de Deus. Amém, irmãos? Não são as águas que vão se agitar, não é no tanque que está o milagre, não é no lugar que está o milagre, não é no pastor que está o milagre, não é no louvor que está o milagre, é no Senhor que está o milagre. Amém? Era isso que ele estava mostrando. Mas Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque. Não, levanta, pega a tua cama e anda. Sai desse lugar, você está diante daquele que pode fazer todas as coisas. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria orar com você. Fecha os teus olhos. Aí onde você está, o Senhor está aí com você. Sim, aí neste lugar mesmo, nessa cadeira, o Senhor Ele está aí com você. Eu queria que você cresce nisso. Escuto o teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Obrigado, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Estar no lugar certo, no tempo certo e diante da pessoa certa.
é uma vida de rendição a Ele. Não são momentos esporádicos. Quando eu tenho tempo, eu estou diante do Senhor. Não, você está todo o tempo diante do Senhor. Você me aceitou pra sempre. Eu sei que o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. O Senhor está aqui. É tão belo saber Você é filho. que eu sou filho. Sim, você tem um lugar na mesa do Senhor. E que tem um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E o meu prazer é te adorar. O meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O Senhor não falha. Teu amor nunca O Senhor não falha. sempre me abraça. Teu amor, Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Abba, Abba, cantamos juntos. Abba, yeah. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor. Aumentamos o volume. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Só as vozes, declaramos. Baixa o som um pouquinho para mim, por favor. Abba, Deixa eu te falar uma coisa. nunca falha. Talvez você está aqui nessa noite Yeah. e você se acha indigno de receber algo de Deus. Você não se sente merecedor. Porque você talvez tenha falhado, tenha feito algo que entende que machucou o Senhor. E hoje você se colocou nesse lugar de não se sentir merecedor. Nós somos falhos, limitados, e o Senhor conhece as nossas limitações. Independente das nossas falhas e limitações, é um atributo do caráter de Deus nos amar. Você está aqui, irmão. Faz parte do caráter de Deus nos amar, independente das nossas falhas. Ele nos ama mesmo nós sendo pecadores. E o caráter de Deus não muda. Ele não muda. Então você, embora seja falho, você é merecedor do amor de Deus, sim. O inimigo tenta falar ao contrário, a tua consciência quer falar ao contrário. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz para você: você é amado, você é precioso. Agora você, diante do Senhor, você precisa desejar melhorar todos os dias, ser parecido com Jesus todos os dias, alegrar o coração de Jesus todos os dias. Você vai falhar às vezes, mas você vai limpar a sujeira. Você vai dizer: Senhor, me perdoa.
eu errei e não quero mais errar. Eu me arrependo e decido não pecar mais. Continue, irmão. Os milagres do Senhor são para você. Amém. Os milagres do Senhor são para a sua casa. São, pastor, eu tenho errado tanto com a minha família. Se você já reconheceu isso, comece a acertar. Comece a fazer força para acertar. Pede, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero mais errar, Senhor, me ajuda. Mas faça alguma coisa. Mas, pastor, eu tenho sido tão errado diante de Deus. Se você já entendeu, então comece a fazer o certo. Saia da condição em que você está. Esteja no lugar certo. Há um tempo de Deus separado para você, para que algo aconteça. Demora muito para Deus fazer de repente. Quando você menos espera, vum, Deus vem e faz algo. E te surpreende. E você disse, eu não esperava que fosse assim. Por causa do teu coração, o Senhor vem e faz. Amém, irmãos? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, cada realidade. Senhor, o Senhor pode fazer, Pai, aquilo que eles não podem, aquilo que nós não podemos, o Senhor é capaz de fazer. Ajuda, Senhor, o meu irmão. Ajuda o meu irmão a estar no lugar certo, no tempo correto. Dê a ele, Pai, um coração que sabe perseverar, que sabe esperar, Senhor. Que ele não fracasse, que ele não desista e que também não construa atalhos, mas esteja diante de Ti, Senhor, dependendo de Ti, diante da pessoa certa, a pessoa de Jesus. Eu declaro, Senhor, os Teus cuidados sobre a vida do meu irmão, Pai, sobre a casa do meu irmão, os negócios dele, sobre esse coração. Que ele seja, Senhor, o alvo dos Teus cuidados, o alvo do Teu milagre, Senhor. Que ele experimente isso, Senhor. Fortalece a fé, fortalece os músculos espirituais, Pai. Revigora este homem e essa mulher. Acende, Senhor, dentro dele esse fogo de novo. Tira ele, Pai. Tira ele dessa condição, Pai, de incredulidade, de religiosidade. Faz queimar o Teu Espírito, Senhor, sobre eles. Todos os dias, Senhor. Todos os dias. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, na vida dos meus irmãos. Que muitas pessoas Te conheçam. Que o céu seja povoado, Senhor, através da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Libera esse grito que está trancado aí, irmão. Bota para fora. Bota para fora isso que está preso dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.